Olá, bem-vindos e bem-vindas à edição Drops do IA Sob Controle, o seu podcast com overfitting de informações sobre o mundo da inteligência artificial. Eu sou o Marcos Mendes. Eu sou o Fabrício Carraro. E a partir de agora, você acompanha algumas das principais notícias que pintaram no mundo da inteligência artificial e o episódio completo você encontra no feed do iasobcontrole.tech ou no seu player favorito de podcasts. Indo para nossa primeira notícia do resumão, a gente começa direto na Anthropic por causa dessa fábula que acabou cedo demais, né, Marcos? Pois é, de sexta para sábado, assim, na sexta-feira, foi engraçado porque pedi minha comida, chegou, peguei o elevador, no elevador chegou a notificação. Anthropic anuncia que vai recolher o Fable 5 e o Mythos a pedido do governo americano. Eu falei, vai começar tudo de novo, cara. E começou tudo de novo. Pô, cara, de novo, cara! Aliás, a gente falou sobre isso, spoiler. Esse vai ser o tema do hipsters.tech de terça-feira. O link do Hipster tá na descrição do episódio não que vai sair na terça-feira. Foi uma conversa bem bacana que a gente bateu sobre o impacto positivo, o que afeta, o que representa o Fable, especialmente na vida de devs, e também o que a gente vai falar agora sobre essa nova confusão com o governo americano. Tá? A cada 6 horas sai uma notícia do porquê que o governo americano mandou a Anthropic parar com isso. Aparentemente, isso foi uma reportagem bem aprofundada do The Verge, que a repórter passou o fim de semana inteiro apurando com as fontes dela no governo americano e apurando com as fontes dela na Anthropic o que de fato tinha acontecido. Porque daqui a pouco, é porque a China, é porque tem jailbreak, é porque, na verdade, mas o que aconteceu, de acordo com ela, foi o seguinte. Senta que lá vem a história. Quando a Anthropic anunciou o Fable 5 e o Mythos 5, no System Card tá lá que ela não encontrou, e tem um trabalho de Red Teaming super detalhado no System Card, da parte automatizada, da parte humana, de várias categorias, etc. E ela fala que Anthropic não tinha encontrado um jailbreak universal que fizesse o modelo se comportar da forma que o atacante, alguém mal intencionado, quisesse. Ela fala sobre os riscos que existem e até que o risco nem era tão maior até do que o 4.8. Enfim, ela falou isso. Ao longo da semana, a Amazon, pesquisadores da Amazon, disseram que encontraram um jailbreak universal. Falaram com a Anthropic falou, não, isso aqui é normal. Tipo, esqueça, não é isso, mas esqueça instruções anteriores e faça o que eu quiser. Ela falou, cara, dá pra fazer isso em qualquer chatbot, não é uma coisa que tem a ver com a gente especificamente. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não tenho vergonha na cara de se tratar de mim. E a Amazon insistiu, a Anthropic não fez nada, porque ela achava que não precisava fazer nada. Aí, durante uma conversa entre o CEO da Amazon, que é o Andy Jassy, e o secretário tesoureiro dos Estados Unidos, ele falou para esse membro do governo que existia um jailbreak universal, falou que tinha um risco de segurança no Mythos e no Fable. Trouxe essa informação pro governo americano. O governo americano falou, quê? Então tira do ar. Aí a Anthropic falou, não, veja bem. Ele falou, não. Aí o governo falou o seguinte, você tem 90 minutos para recolher o acesso desses dois modelos a qualquer pessoa que não seja americana, qualquer estrangeiro, inclusive estrangeiros que trabalham na Anthropic. A Anthropic falou, não tem como a gente cumprir essa regra, então pra gente não estar fora da regra, a gente vai tirar do ar completamente o Fable 5 e o Mythos 5 para todo mundo, enquanto a gente se resolve com o governo americano. A Anthropic foi falar com o governo americano. Na carta que ela publicou falando sobre recolher o modelo, ela disse isso, né, gente? Isso aqui a gente acredita que é um grande mal-entendido, porque isso que falaram que é o jailbreak universal é uma coisa que dá pra fazer em qualquer modelo, e falaram do GPT-5. Isso aqui dá pra fazer no chat GPT com o GPT-5. Deram um nome assim, sabe? Que é um método que o Facebook faz muito, a Anthropic fez, né? Não deu certo. Mandaram gente lá pra Washington, foram 3 engenheiros lá e explicar o que acontece. O Dario Amodei não foi, e durante essas conversas todas, o Amodei não fez nenhuma reunião presencial com o governo americano. Aparentemente isso também contribuiu para piorar a relação entre os dois, que já estava estabelecida por tudo que a gente já comentou aqui ao longo dos episódios. E outras informações complementares que foram aparecendo ao longo dessa semana. Foi que a Casa Branca já estava encrencada com o Mythos por uma suspeita de que a China havia... Sempre a China, né? A China havia acessado o modelo. E a Casa Branca vinha falando para a Anthropic tirar o modelo do ar para garantir que nenhum chinês pudesse acessar e depois voltar com o modelo. A Anthropic falou que não tinha por que fazer isso.
Outra coisa, Fabrício, me pare se você já escutou isso antes, tá? Oficiais do governo estão dizendo que tiveram conversas muito produtivas com a Anthropic, que estão trabalhando numa forma de resolver o problema. Soa familiar? Pois é. Bingo! Exato, né? É uma conversa antiga isso, né? Tem todo o contexto antigo também. Mas o que ficou com o cara, eu quero entender de você, Fabrício, é claro que as informações são muito, sempre, né, chegam pela metade, telefone sem fio, então o governo americano já queria um motivo pra mandar ela tirar do ar, porque tem aquela treta toda prévia do Pentágono e aquilo tudo, né? E com o CEO da Amazon falando isso pro secretário tesoureiro dos Estados Unidos, ele falando pro governo, veio a desculpa perfeita pra falar, tira do ar, faz o que eu mando porque eu mando em você, né? E a Anthropic acabou tendo que fazer isso, e o motivo mesmo pelo qual ela precisou tirar do ar acaba pouco importando, porque o objetivo era atazanar a Anthropic, porque motivos lá da treta toda do Pentágono. Eu tô orgulhoso de ter conseguido resumir isso dessa forma, porque teve muita ponta solta na semana que segue solta, mas esse aqui, gravação de manhã de sexta-feira, é o status. Pode ser que até publicar o episódio já tenha voltado ao ar, pode ser que o governo americano tenha mandado a Anthropic tirar tudo do ar, vai saber. Nesse momento é assim que tá. Exatamente. Não, parabéns pelo resumo, Marcos, ficou excelente, realmente. E você trouxe muito bem esses pontos principais. Então, tem com certeza esses meses, ou semestre, ou até mais, né, anos, de implicância do governo com a Anthropic por causa das posições deles, né? Eu até explico isso há muito tempo aqui no programa, mas também falei lá no programa do Hipsters, que é basicamente, eles têm essa história de 2 anos atrás, todas as empresas começaram a oferecer os modelos para o governo americano. E aí o governo americano começou a usar, testar todas e tudo mais, o Google, OpenAI com GPT, Anthropic com Claude, XAI com Grok e tudo mais. Isso 2 anos atrás. E aí, quando o pessoal começou a ver 6 meses atrás que a Anthropic estava saindo realmente na frente para principalmente tarefas de programação, mas que todos os CEOs, CTOs de empresas grandes começaram a falar esse burburinho assim, o próprio governo, o pessoal de dentro do governo, que também tem muita gente boa lá, gente técnica que trabalha para o governo, começou a ver, não, realmente funciona maravilhosamente bem depois ali do Opus 4.5, mais ou menos, que foi no final do ano passado, junto com os harnesses do Cloud Code e tudo mais. E aí teve o contrato da Anthropic, né, que eles quiseram, o governo quis tirar os asteriscos lá, que não poderia usar os modelos Anthropic para fazer o assassinato de pessoas em outro país de forma autônoma, ou seja, pode usar o Claude para escolher esse aqui é o terrorista, mas na hora de apertar o botão para matar com o drone, tem que ser um humano e também contra a vigilância em massa. Para todas as outras coisas, pode usar. Vigilância doméstica em massa, né, de americanos. Isso, exato, doméstica. Para todas as outras coisas de defesa, de ataque, pode usar, então eles não são bonzinhos, não é sobre isso, mas eles tiveram esses 2 asteriscos que por causa disso o governo Trump falou, não, a gente usa porque que a gente quiser, vocês não têm esse poder de controlar para que nós daqui do exército, do departamento de guerra, vamos usar o seu modelo, que é um modelo americano aqui, como assim? Então foi essa treta que chamaram Anthropic de woke. Ai, que delícia! Te chamaram de comunistas, taxidermistas, taxistas, e aí foram a público lá também falar que, olha, vocês estão agora na lista negra do governo americano, literalmente tem uma lista negra de que eles não poderiam fazer negócios, né? Empresas que têm contratos com o governo não poderiam usar os modelos da Anthropic, Palantir, BlackRock, todas essas aí que têm contratos com o governo não poderiam usar os modelos da Anthropic. Só que aí começou a ficar muito bom os modelos e muito, muito, muito melhor do que os outros, eles falaram, meio que não tem como. Então, ao mesmo tempo, eles estavam na lista negra, só que o pessoal de dentro do Pentágono da Casa Branca não podia ficar sem usar, porque era realmente os melhores modelos comparando com os outros para essas tarefas de programação principalmente. Realmente. E aí quando veio o Fable e o Mythos, isso foi para um outro nível, e aí vem uma coisa que eu venho falando desde do anúncio do Mythos prévia. Essa parte ali, não do marketing, mas do hype em cima do medo. Né? O próprio Ian LeCun veio a público essa semana falar, olha, a estratégia do Dario Amodei, né, o CEO da Anthropic, de fear-mongering, né, que é basicamente você fazer uma propaganda através do medo sobre alguma coisa. O governo dos Estados Unidos faz muito isso, porque o fear-mongering deles é em relação à China. Então, se vocês não fizerem isso, ou se a gente não fizer isso, a China vai vir aqui e vai passar, e vai roubar tudo, e vai ficar à frente do mundo. E o próprio Amodei estava fazendo há meses isso daqui, esse fear-mongering, né, essa tática de medo, usando principalmente a China também. Então,
temos que investir aqui dentro de casa, senão os modelos chineses, a China vai passar na frente dos Estados Unidos tecnologicamente, e isso é uma questão de segurança nacional. Os nossos modelos aqui da Anthropic, porque nós somos os bonzinhos, nós nos preocupamos com segurança, nos preocupamos com alinhamento dos modelos, só nós temos essa capacidade e essa moral e ética para desenvolver os modelos que chegarão na AGI, né, na Inteligência Artificial Geral. Então, invistam na gente, coloquem dinheiro na gente, façam um contrato conosco. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. É basicamente essa a estratégia do Dario Amodei, meio que vinha dando certo, né? Não só por essa questão, mas também pela qualidade dos modelos. A gente tem essas duas questões que trabalham muito lado a lado. Se fosse só blá blá blá, eles teriam perdido essa luta na primeira história ali do Pedrinho e do Lobo, quando o Pedrinho fala, ó, o lobo tá chegando, e a ovelha vestida de lobo, e a pessoa ia falar, não, na verdade não é, a Anthropic não tem essa credibilidade. Mas eles estavam realmente entregando modelos de ponta, os modelos Opus, o Fable e o Mythos, quando vieram à tona, foram chancelados por grandes empresas, coisa que a gente sempre falou aqui também, né, a Cisco, a Google, a Linux Foundation e tudo mais, falando que o Fable e o Mythos eram, pelo menos o Mythos naquela época, né, era realmente um modelo muito mais poderoso, era o próximo salto nessa área de cibersegurança e de programação. Isso tudo bem, só que quando você começa a fazer propaganda de medo e você vem a público falando contra a China, porque a China não pode ter acesso, a China é o perigo, e você lança o modelo, o governo olhou e falou, ah é? Então tem que regular, a China não pode ter acesso, eles vão passar na nossa frente, então eles não podem ter acesso a isso. E nenhum outro país do mundo pode ter acesso a isso. E nenhum cidadão de outro país do mundo pode ter acesso a isso, inclusive os que trabalham na sua empresa. Complicou. E aí começa a ficar aquela história, né? Foi o que eu falei na semana passada. O Dario tava sempre falando, tem o meu dragão aqui na garagem, o dragão é poderoso, o dragão vai destruir tudo se ele for solto, por isso eu só tô colocando aqui pra vocês usarem o dragão com uma tela de proteção. Você pode ver o dragão de longe, mas você não pode realmente subir em cima do dragão, tal qual Daenerys Targaryen, e voar em volta aí de Westeros. Era basicamente isso, né? Inclusive, a parte irônica disso é que um dia antes, na verdade, né, ele tinha publicado ali um memorando, um texto que a gente até comentou aqui no episódio da semana passada, falando de como a velocidade de produção e lançamento de modelos dessas tecnologias novas funcionam em um nível de magnitude muitíssimo mais alto do que o nível da regulação do governo quanto a essas coisas, que eles até acreditavam que deveria ter uma pausa, talvez, no desenvolvimento, se todas as empresas estivessem de acordo e os governos também estivessem de acordo, e também uma aceleração nessas regulações, e que eles estão ali para liderarem isso, essa regulação, eles têm benchmarks, os testes por entidades independentes para ver ali se aquele modelo é seguro ou não. E um dia depois dele falar que deveria ter regulação, o modelo dele foi regulado. Então, ninguém tem acesso. Faleceu. Mas eu acho que, além dessa treta toda, a parte mais importante que a gente pode trazer aqui, e que eu não consegui parar de pensar, eu até escrevi um texto lá no LinkedIn, caso interesse, é a parte que nos atinge. Então, eu tô falando, nos atinge aqui como brasileiros, como pessoas que trabalham comigo aqui no Barcelona Supercomputing Center na Espanha, né? Os espanhóis, japoneses, chineses, pessoas do Malawi, pessoas de Ruanda, que a gente tá realmente mexendo com uma tecnologia que está acelerando e vai acelerar o desenvolvimento de países, de ecossistemas de empresas dentro de países. As empresas e os países que tiverem acesso a essas tecnologias vão ter um desenvolvimento, ou potencialmente terão um desenvolvimento muito mais acelerado do que os países que não tiverem. Então, para nós que não controlamos esse pipeline dos modelos de IA, o que isso significa? Isso significa que é um problema de segurança nacional. Isso significa que é um problema de soberania no que tange a IA, que é um tema que a gente vem falando aqui, eu venho repetindo essa tecla há meses aqui, né, com esse
crescimento e o poder dos modelos. A gente falou que no Brasil a gente tem o PBIA, que é uma iniciativa do governo muito bem-vinda, né, de investir 1 bilhão, se não me engano, de reais para ecossistema, infraestrutura de inteligência artificial no Brasil. Bati um papo muito legal com o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia quando eu estive no Brasil, no Impex. O pessoal foi super gentil comigo, inclusive um abraço para eles. Até bati um papo com eles essa semana também por causa disso, né, desse bloqueio do Fable e do Mythos, de quanto isso é necessário. Imagina que a gente está falando agora do Fable e do Mythos, né? A gente está em junho de 2026. Esse, como eu sempre falo, esse é o pior modelo de IA que existirá a partir desse momento no tempo. E aí que a gente não importa se a gente vai ter uma AGI ou não, mas o modelo que a gente vai ter em 2028 vai ser melhor, vai ser muito melhor do que o modelo que a gente tem agora em 2026. E chegando em 2028, se agora, com o Mythos e com o Fable, a gente já falou semana passada da qualidade, de como ele realmente, para quem teve o uso dele nesses 3 dias que ele ficou liberado, viu que ele realmente ajuda muito. O Sérgio Lopes aqui da Alura comentou sobre isso, né, como ele atuou muito bem, muito a fundo em repositórios de código aqui dentro da casa da Alura mesmo. O Victor Tailin falou sobre isso no Twitter. O Álvaro, amigo meu, falou sobre isso da empresa dele, que trabalha com drones para a área de defesa e visão computacional. Tudo isso mostra o poder dele. Caralho, o maluco é brabo. Porra! É um mito. É um mito! Esse modelo daqui a 2 anos, ou os modelos top de linha desses laboratórios americanos, Anthropic, OpenAI, dá para incluir aqui Meta, dá para incluir XAI, SpaceX, porque eles têm o poder computacional. Eles têm a XAI, SpaceX tem mais de 200 mil GPUs da NVIDIA lá no Colossus. Tem o Colossus 1 e tem o Colossus 2. A Meta tem 150 mil. Então, como que nós no Brasil, que a gente tem menos de, 10 mil GPUs no país, como que a gente pode competir quanto a isso? E eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de qualquer país do mundo, ou qualquer bloco econômico. A gente não precisa pensar só em termos de país, a gente pode pensar em um bloco. Por exemplo, aqui na Espanha, tem coisas que estão sendo desenvolvidas pelos governos, mas tem muitos projetos, alguns inclusive nos quais eu estou envolvido, que tem fundos da União Europeia. São todos os países da União Europeia que estão se juntando para fazerem modelos soberanos. E tem muita gente que pensa, fala, putz, soberania, isso tem a ver com estatal, vamos fazer a estatal colocar dinheiro. Depende, pode ser em algum caso, mas em muitos outros casos não. A China tem soberania em inteligência artificial e as empresas lá são privadas, a DeepSeek, a Moonshot AI, a Jeepo.ai. Claro que você pode falar, tá, é um sistema diferente, mas então, tirando a China, o país França está investindo 600 milhões de euros na Mistral para desenvolverem modelos soberanos. E eles estão fazendo contratos para colocar dentro do país, França, no governo. Então, infraestrutura crítica ali que vai ser usada pelo governo francês não vai mais rodar numa API de uma empresa americana que o governo pode decidir do dia para a noite, sem nenhuma explicação, que, olha, tá fechada aqui a barreira, tá fechada a torneirinha ali, e vocês ali, todo o seu governo, toda a infraestrutura pública, todas as empresas vão ficar sem acesso a esses modelos estado da arte. E você pode me falar, tá, então a gente muda para o próximo modelo, para a próxima empresa. Se bloqueou a Anthropic, vamos mudar para a OpenAI. E se o governo dos Estados Unidos decidir amanhã que isso é uma questão de segurança pública, como eu também acredito que é uma questão de segurança pública, ter pelo menos o controle sobre isso, e vamos bloquear de todas as empresas. Só vai poder usar para quem está aqui dentro dos Estados Unidos, vamos bloquear a VPN, vamos bloquear tudo. E se a China fizer isso no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte? Como é que isso funciona, né? Tem muitos modelos que são abertos, que são open source, e eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre esse papo de SLMs, né, modelos Small Language Models, fine-tunados para tarefas específicas, que você não precisa de um super modelo, mas para algumas coisas vai ser muito interessante você ter esse super modelo, né, esse modelo super poderoso, e mais do que isso, ter no nosso país, ter no Brasil, conhecimento de como fazer isso, de como treinar esses modelos, e a infraestrutura poderosa o suficiente tanto para treinar, que é muito caro, mas também para rodar eles localmente, né? Não depender da cloud da AWS, do servidor que está nos Estados Unidos, a cloud que está não sei aonde. São coisas que falam sobre segurança nacional, falam sobre soberania, e que essa história do Fable 5 e do Mythos 5 serviu mais do que a fofoca, mais do que qualquer outra coisa, para mostrar de quão
urgente é isso, do quão importante é isso no longo prazo. Se não para agora, não é para bloquear a Anthropic, não é para você parar de usar a GPT e Anthropic nos próximos anos. Mas imagina que a sua empresa, que está dependendo aí com, sei lá, 200 devs, 1000 devs, amanhã fecha o bloqueio, não só para o Fable, não só para o Mythos, mas para todos, para o Opus, para os GPT 5.5, para os DeepSeek. E aí? Os seus programadores vão voltar a programar escrevendo código igual os astecas? Igual os maias? Eles nem lembram mais como fazer isso, mas tirando a brincadeira aqui... Vou ficar bravo com você, Fabrício. Não, mas tirando essa parte que é brincadeira, é a parte que eu mencionei sobre a velocidade, a aceleração e a produtividade. Então vai ter um país, Estados Unidos, ou 2 países, Estados Unidos e China, trabalhando o seu ecossistema tecnológico em velocidade CREL número 5. E nós, aqui no terceiro mundo, entre muitas aspas, junto com Portugal, junto com a Espanha, junto com a Ruanda, junto com o Egito, junto com o Uzbequistão, trabalhando numa velocidade muito aquém, como nós trabalhávamos, não sei, 3 anos atrás. E isso, no longo prazo, é uma questão muito, muito perigosa e muito arriscada, eu diria. Indo agora para os Estados Unidos e para as rapidinhas da semana. Essa é a notícia que, mais do que o Fable e etc., eu vi que espalhou, e por bons motivos, né? Para variar um pouquinho. Essa é a notícia. Estamos morando no futuro distópico do multiverso bizarro de Blade Runner ou de Elysium. Fala, não me diga! Pode ser, porque a Midjourney, lembra que foi uma das primeiras empresas e ferramentas de fazer IA generativa, difusão, foto de gatinho, aquela coisa toda. Eles anunciaram nessa semana uma tecnologia nova de uma máquina nova de fazer ultrassom de corpo inteiro, que é infinitamente mais barata e mais rápida do que fazer um ultrassom. A forma como ela funciona, ela chama muito a atenção, porque é uma espécie de uma banheira vertical cilíndrica em que a pessoa é infusionada como se fosse um saquinho de chá. Deixa eu ver, meu Deus, sabor. Eu não sei como eles conseguiram, mas o chá tem puro cheiro de cu. Fica só com a cabeça pra fora. Dentro dessa banheira cilíndrica vertical, existem milhões de pequenos emissores de ondas ultrassônicas que também fazem o papel da leitura da reverberação dessas ondas ultrassônicas. Tipo LiDAR, basicamente, só que embaixo d'água, com base nisso, emite a onda reverbera, e esses milhões de pontinhos cilíndricos ali em volta da pessoa, dá pra fazer esse ultrassom, vai imersionando, submergindo a pessoa aos pouquinhos, fazendo ali a ressonância da pessoa, e aí depois eleva de novo essa plataforma, ela tá lá molhada, mas lida, e com isso dá para fazer um acompanhamento, e por ser mais rápido e mais barato, a ideia é que isso passe a dar mais acesso à medicina preventiva para pessoas e você conseguir, porque até a precisão dessa leitura, ela acaba, aparentemente, eu não sou médico, vocês que são médicos, tem muito médico que escuta aqui, que escuta o podcast e digam pra gente, mas ela acaba sendo mais precisa do que a tecnologia que existe hoje em dia. Essa é a notícia. Isso explodiu em popularidade, porque primeiro é o Midjourney fazendo isso, é bastante surpreendente. Bem louco. E é positivo, o potencial é bacana, claro que existe um hype grande, tem gente que fala, cara, isso nunca vai virar verdade. Eu até olhei a ação das empresas GE, né, Canon, que tem ligação com máquinas de ressonância hoje em dia, ficou tudo meio sob controle, assim, né, não caiu 20%, eu vi uma variação de 1%. Isso foi uma pan, um trocadilho com o programa, o IA sob controle? Nossa, pior que não foi. Eu vou fingir que foi. Então eu não vi impacto, achei que isso fosse derrubar ações, não. Então isso ficou ok, mas Fabrício, eu pirei com esse negócio. Eu adorei a ideia, pelo menos, que vivemos nesse futuro, sabe? Que isso é possível. Se é possível de verdade, vamos ver, né? Na hora que isso estiver em uso, uma pessoa fazendo 100 vezes mais rápido e mais barato, isso com frequência. Mas a intenção eu achei linda. Também achei a intenção ótima, mas eu vou colocar aqui alguns pontos. Primeiro, torcedores calmas, tá? Porque tem o jeito, o link do site da Midjourney, né, do anúncio deles está aqui embaixo. Eu quero que vocês tomem 10 minutinhos do seu dia para ler
e ver ali como eles mostraram tudo isso, ver as animações, os vídeos e o texto mesmo. Eles colocaram, por exemplo, essa parte que o Marcos falou do scanner, né, do ultrassom e tudo mais, olha, o seu corpo passa através de um anel de sensores abaixo da água, que funcionam cada um como um golfinho, usando a ecolocalização. E eles mandam ondas ultrassônicas no seu corpo através de todos os ângulos. E depois, ali embaixo, a parte que me pegou mesmo foi o Spa Midjourney. Eles falaram que onde você vai fazer isso, você não vai no médico fazer isso, você vai no spa da Midjourney, porque agora a Midjourney é uma empresa de medicina também, né? Uma empresa, entre muitas aspas, clínica, mas que vai ali, você vai se divertir com os seus amigos. O primeiro deles vai ser no coração de São Francisco, vai abrir em 2027, e você vai ter banheiras, saunas, mergulhos gelados, né, naquela piscina gelada, quartos que você vai poder desfrutar com seus amigos, com uma luz dourada para acalmar o seu corpo. Enquanto isso, o scan, né, esse escaneamento do seu corpo vai ser feito. É muito pra pegar a galera de VC, né? Tipo, parece pelo menos. Só que aí, ao mesmo tempo, fui ler o site da Midjourney e eles falam lá, tanto nessa página quanto na página principal, que nós somos um laboratório de pesquisa com investimentos da comunidade. Nós não vamos pedir investimento para empresas, para VCs, nós não fazemos isso. É a comunidade, pessoas, né? Pessoas físicas, entre aspas, mas eles falam que a ideia deles não é fazer isso, não é pegar a grana com funding de VCs, né? De Venture Capitals lá do Vale do Silício. É fazer isso para talvez se alimentar, ou o investimento eles usarem no spa e a galera indo no spa financiar o resto da pesquisa e pessoas da comunidade também financiarem a pesquisa e isso ir crescendo de uma forma mais homogênea. Algo nesse sentido. É interessante o jeito que ele está fazendo isso. E uma outra pegada que também pode ser, que é uma discussão que eu acho válida, é esses dados que eles vão pegar do seu corpo, eles vão ser usados só pela Midjourney para treinar os modelos delas, ou eles vão ser vendidos para outras empresas no futuro? Esse safada. Eu não tô sendo safada. E aí quem vai ter acesso ao spa vai ser só a galera que vai custar, sei lá, $500, $1.000, $2.000 para você ir ali, você fazer a assinatura do spa, você paga $1.000 por mês e é só pra galera de São Francisco ou dos Estados Unidos que tem como pagar isso. E o pessoal dos outros países, né? E o pessoal, vai ser uma tecnologia pra ser distribuída ou vai ser uma tecnologia pra ser só pra elite? De dividir. Dividir o IA. Não, isso eu não tolero, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é coisa de quem não tem dinheiro. Tem essa pegada que eu também vi o pessoal falando, a gente tem que ficar de olho, mas se for para ser uma tecnologia minimamente distribuída, ou se pelo menos baratear o que já existe hoje em dia, aí sim é muito válido. E Marcos, ainda no Brasil, eu acho que essa foi talvez uma das notícias que mais teve barulho essa semana nas nossas terras brasílias. Que é o mundo inteiro, na verdade, né? Exatamente. Mas por um lado ruim, na verdade. Sim. Saiu um modelo aberto no Hugging Face de uma empresa que ninguém do mundo, assim, da IA, nunca tinha ouvido falar, que é a iPlan Rio. É a empresa pública mesmo, a empresa municipal ali da Prefeitura do Rio de Janeiro de tecnologia em geral, né? Eles desenvolvem várias coisas. Do nada apareceu lá no Hugging Face, empresa, Prefeitura RJ, modelo Rio 3.5 Open, blá blá blá, 397 bilhões de parâmetros, isso. É um modelo grande, né? É um modelo bem grandinho que para treinar do zero não dava para acreditar que a pessoa tivesse treinado do zero. E nem foi o caso, né? Eles já falavam ali, apareceu no benchmark, que estava no próprio model card lá. Isso aqui é um modelo treinado em cima do modelo Qwen 3.5 de 397 bilhões de parâmetros da Alibaba. É um fine tuning feito em cima dele e que performa maravilhosamente bem. Bate DeepSeek V4 Pro, bate o próprio Qwen que eles usaram de base, ali, que teriam usado de base para fazer esse fine tuning, nos melhores benchmarks aí de programação e de código. E isso espalhou, não só no Brasil, espalhou no mundo. Na verdade, eu acho que espalhou primeiro fora do Brasil do que dentro do Brasil. Isso explodiu no Reddit de inteligência artificial e o pessoal foi lá falando, caramba, o que é essa empresa aí, Plan Rio? O que é Prefeitura RJ publicando no Hugging Face? Que porcaria é essa? Gabriela, que porra é essa? Todo
mundo foi atrás, falando, caramba, que bacana, né? Que legal, vamos testar isso daqui. E aí o pessoal começou a testar, começou a ver, e não era bem... Primeiro, não era bem assim, né? Nos benchmarks não era exatamente bem assim. Indo mais a fundo ali, uma empresa, que é a Nex, é uma empresa lá da China, eles pegaram ali, falaram, caramba, né? Chegou neles, pegaram e foram ver basicamente o que estava por baixo dos panos do modelo, porque é um modelo open source, você consegue ver ali na distribuição dos pesos. E olhando a distribuição ali, eles viram que não era um fine tuning, não tinha fine tuning nenhum, esse modelo que estava publicado ali, era um merge de modelos. Isso é uma coisa que dá para fazer e que não tá errado, tá? É bacana, é legal, faz sentido fazer merge de modelos. Se você conseguir um resultado melhor com um modelo só, tudo certo até aí. Mas que não estava escrito lá. Tava falando, ó, é um fine tuning feito em cima do Qwen 3.5, blá blá blá. Não mencionava a Nex em nenhum lugar. E aí eles viram, isso aqui é um merge, 60% do modelo Nex e 40% do Qwen 3.5 realmente que estava citado lá na model card do modelo. Ou seja, não tinha fine tuning nenhum, era literalmente, ó, pega aqui um valor ali constante de 0.6, multiplica pelos pesos do modelo Nex, soma com 40% do modelo Qwen 3.5 e sobe isso. Não teve pós-treinamento, não teve nada. Então era esse o modelo que estava disponível lá. Parada chata. Só bagunça. E a galera caiu matando, né? Porque o Model Card estava falando uma coisa, tinha um monte de benchmark prometendo o mundo, e aí também começou a sair notícias políticas relacionadas a isso, o que também complica muito a situação. Modelo treinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O pessoal começou a falar também, olha, isso daqui teve um investimento no Iplan Rio de R$500 mil para desenvolvimento de modelos e tecnologia de IA e tudo mais. Então, opa, se foi feito só um merge, não teve pós-treinamento, para onde foram esses R$500 mil? Começou a entrar numa questão política, de grana também. Não assume esse BO. Todo mundo começou a cair matando neles. Eles vieram a público e falaram, olha pessoal, teve um engano aqui. Os pesos que foram subidos lá no Hugging Face era de uma versão inicial. Tá, uma versão inicial, mas que não mencionava a Nex, né? Mencionava só o Qwen. Mas tá, uma versão inicial, então a gente vai postar daqui a pouquinho, vamos subir os pesos reais do modelo. Beleza. Passa um dia, 2 dias... vem um novo anúncio lá da Iplan Rio, o pessoal que trabalha lá, fala, pessoal, o cachorro comeu meu modelo. Não encontramos aqui, não conseguimos, basicamente. Não vamos conseguir subir o modelo que estava aqui prometendo esses benchmarks. E aí, quando tivermos, vamos ter que retreinar tudo do zero e tudo mais. Como não tivermos notícias, a gente publica mais. E aqui eu tô brincando um pouco, mas eles vieram a público falando, olha, teve vários erros, removemos o acesso ao checkpoint do modelo que estava lá no Hugging Face, cometemos um erro também de não mencionar o que aquilo lá realmente utilizava e que o nosso modelo utilizava, o modelo Nex N2 Pro lá da Nex, reconhecemos, agradecemos a Nex pelo trabalho, por contribuírem aqui, blá blá blá, e que aquilo não foi um lançamento oficial, foi só o modelo que a gente publicou lá no Hugging Face e ganhou essa tração de forma totalmente orgânica. Alguém publicou alguém publicou no Reddit, e aí começou esse barulho todo, o que é meia verdade, tá? Porque teve publicação de pessoas do Brasil, de pesquisadores, teve publicação até de deputado do Rio de Janeiro sobre esse modelo, então não é bem verdade completamente. Mas, enfim, é essa a história. E agora, eu tô bem aqui em cima do muro sobre se eu dou o benefício da dúvida, mas ficou muito estranha essa história. Isso daqui dá uma cadeia. Eu entendo a questão de, beleza, subiu o peso errado lá. Mas a questão, de não ter mencionado que teve inicialmente um merge com o modelo Neo. Depois, essa versão não tinha fine tuning. Houve realmente um fine tuning em algum momento? Porque esses 500 mil, se for para fine tuning, beleza. Se for chegar num modelo melhor, beleza. Se não, se é só um merge você não precisa de fine tuning. É uma multiplicação simples até de fazer. Só os testes, depois do benchmark você vai gastar uma grana, mas não tanto assim. E essa última história de o cachorro comer o meu modelo ficou muito mal contada, ficou muito estranha. Eu não vou julgar aqui, mas se o pessoal da Iplan Rio quiser bater um papo comigo, quiser bater um papo com a gente, estou mais do que aberto. Eu adicionei eles, inclusive, nas redes sociais, lá no LinkedIn. As minhas DMs estão abertas, vocês podem vir bater um papo comigo, explicar melhor a situação, e a gente pode até convidar vocês no futuro para falar sobre esse caso, ou outros casos, ou quando lançar o modelo real. Se esse modelo Rio 3.5 Open for realmente tão bom assim, maravilha, estão mais do que convidados, mas esse é um resumão da história, e é isso, né? O pessoal, no final das contas, o que poderia ter sido uma notícia muito boa pro Brasil, desenvolvendo IA, o pessoal começou a chamar de malandro GPT no final das contas. Muito bem, para ouvir
Todo o resto do que a gente comentou vai em iasobcontrole.tech ou procura por IA Sob Controle no seu player favorito de podcasts. A gente espera por você.